Paz do Senhor, igreja. Tô nervoso, tá vendo? Fico. O Senhor é fiel. E a senhora começou a falar de eternidade aí, eu compreendi ontem porque o Senhor mudou a mensagem. Porque desde o dia que a senhora me convidou, eu comecei a meditar sobre honra. Mas Deus me trouxe uma palavra sobre a eternidade. Mateus 19. O Senhor é fiel em todas as coisas, agradeço a confiança, louvo ao nome dEle. Peço a você que se esquecer de lembrar, de orar por mim, ore pelo meu filho, pela minha esposa e minha família. Porque, irmãos, quando a gente tem um filho, a gente aprende a amar, mas também se torna mais vulnerável, pastor. A gente se torna mais vulnerável. Com Azaf eu estou aprendendo a ter paciência e domínio próprio. Aumentar. Meu filhinho é cheio de Deus. A mãe que não ouça isso. Glória a Deus. Eita, meu rei. A palavra para a gente hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16. O jovem rico. Aproximou-se dele um jovem. Mateus capítulo 19, verso 16, amém? Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Porque me pergunta sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas se quiseres entrar na vida eterna, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honrarás pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Eu tenho obedecido tudo isso. O que é que ainda me falta? Porque eu faço desde a mocidade. Jesus respondeu: Se quer ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres. Então terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez digo, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando seus discípulos ouviram isso, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Então quem poderá ser salvo? Jesus lhe respondeu tomando a palavra, fixando neles o olhar, e lhe disse: É impossível isso para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que aqueles que me seguirem, que aquele de vós que me seguireis na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono, vós também vos assentareis para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pai, mãe ou filhos, ou campos por minha casa, receberá 100 vezes mais na vida, e herdará a vida eterna. Mas muitos dos seus primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Glorifica ao Senhor por essa palavra. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor. Nos instrui e guia-me aqui, Senhor, para falar tudo aquilo que o Senhor deseja à tua igreja. Toda expectativa que houver sobre a minha vida, o meu nome, seja transferida para a tua pessoa e a pessoa do teu Espírito Santo. Porque o Senhor é aquele que não frustra e não decepciona. Todo nervosismo cai por terra, porque o Senhor é aquele que incapacita a tua igreja para fazer o teu querer e a tua vontade. Seja a cada dia o teu nome glorificado, e que não venhamos esquecer jamais que a glória e a honra a ti pertencem em todos os tempos. Irmãos, o livro de Mateus é aquele que vai escrever para os gentios, como a gente bem sabe. É aquele que a maioria dos relatos tem uma determinada riqueza de detalhes, assim como também é o livro de Lucas, que também contém essa mesma história. E aí a gente vê uma história um discurso e um diálogo, a qual um jovem, a saber, essa pessoa, resolveu chamar a atenção de Jesus, porque ele tinha realmente uma curiosidade sobre a vida eterna, porque ele conhecia da vida eterna já revelada no Antigo Testamento.
Porque no Antigo Testamento o que se fala da vida eterna é algo oculto e profundo. Somente aqueles que buscam as Escrituras com afinco, como era o acesso que eles tinham naquela época. Mas aí quando Jesus chega e vem o Novo Testamento, vem as novas boas novas, vem o Evangelho novo, aí nós sabemos de uma coisa, que a vida eterna é revelada aos homens. Porque Ele é o mesmo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. E hoje estão querendo unificar todas as religiões, dizendo que todas elas adoram a Deus. Se fugiu do princípio da sua palavra, o Senhor já não se agrada. O Senhor já não está presente, porque Ele também nos orienta. Ainda que aconteça um milagre, ainda que o morto ressuscite, se o evangelho pregado for diferente de tudo aquilo que nos foi passado e que está contido nessa palavra, considere anátema. Então esse jovem, ele tinha curiosidade sobre essa vida eterna. E aí eu comecei a pensar como estava o coração daquele homem para desejar. Na verdade, ele passava por uma batalha para ter um coração puro. Porque o mesmo livro de Salmo vai nos ensinar quem subirá ao santo monte do Senhor: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, aquele que não jura enganosamente nem falsamente, que não dá falso testemunho. Limpar as mãos é fácil, e purificar o coração, porque as mãos são visíveis. Os nossos erros cometidos visivelmente são fáceis de serem corrigidos, quando a gente se dispõe para isso. E quando é algo que está oculto aqui dentro, que só Ele sabe. Mas também nós temos uma palavra que diz que a própria palavra revela as intenções dos corações e os pensamentos dos homens. Você já passou por situações em que diante de um culto, de uma pregação, diante de uma oração, ou uma reunião de amigos em que se falava sobre a Bíblia, alguém começou a revelar o pensamento que ela tinha guardado dentro do seu coração? Ela começou a dizer quem ela era de verdade, começou a se expressar e nem percebeu que ela estava descortinando a si mesmo, mas não para que os outros ali em volta agissem com um julgamento, ou quem sabe até com a condenação, porque a condenação não nos pertence. Somente Ele é o justo juiz. Talvez para que você intercedesse, ou que você corrigisse através da palavra, com ânimo e com amor. E aí esse jovem rico, ele vai se deparar diante de Jesus. O livro de Mateus, ele não diz como ele chegou, diz que ele se aproximou. Mas se a gente for para Marcos 10, vai dizer que este homem veio correndo e se prostrou aos pés de Jesus. Porque quem anseia pela vida eterna rompe barreiras, rompe multidões, rompe preconceitos. Quem anseia a vida eterna rompe com relações de amizade que não agradam a Deus. Quem anseia a vida eterna rompe com relações profissionais que não agradam a Deus. Quem anseia a vida eterna rompe com barreiras, rompe com relacionamentos que não agradam a Deus, rompe com tudo que aprendeu no passado com a religião dos pais e que entende hoje que não agrada a Deus. Quem anseia a vida eterna passa a romper pela fé. E aquele homem rompeu, e ele veio correndo, desesperadamente, e se lançou aos pés de Jesus. Mas ele faz uma pergunta, pautada em cima de tudo que ele aprendeu: bom mestre. Você sabe por quê? Quem era chamado bom mestre? Eram os escribas e fariseus, que eram considerados homens extremamente santos, a ponto de serem chamados bons. É como se eles fossem os mestres de excelência. E aí Jesus vai quebrar todo o paradigma, e ele diz: não, bom mestre só tem um, a saber, o meu Pai que está no céu. Isso a gente aprende no livro de Lucas, não está aqui no livro de Mateus. Mas se a gente for lá para o livro de Lucas, ele vai dizer: o bom é Deus. Somente Deus é bom em plenitude e perfeição. E no livro de Lucas a gente vai saber também que esse homem era um príncipe da sinagoga, porque diz que ele tinha riquezas, que ele tinha posse, que ele tinha conhecimento. Irmãos, o homem já investigava sobre a vida eterna. Jesus não tinha aparecido ainda, mas ele já buscava essa vida eterna. Ele sabia e ele tinha plena convicção do que a palavra já lhe ensinava, que a morte não é o fim, que essa vida não acaba aqui. E aí já fica a primeira reflexão: aonde você vai passar a eternidade? Você já pensou na eternidade? Porque o céu é real, o inferno é real. Existe uma eternidade a ser estudada, a ser buscada, a ser perseguida por mim e por você. Porque a salvação é por graça, para recebê-la, mas para mantê-la
é um esforço terrível, porque a porta é estreita, o caminho é estreito, há que se carregar uma cruz até o fim, há que se renunciar a todo tempo, porque senão o nosso Senhor Jesus não dizia: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Essa coroa não é de honra não, você recebe a coroa a partir do momento em que você aceita Jesus. Eu e você desejamos ter uma nova vida, e que coroa é essa? Coroa de vida, porque a coroa de glória, o mesmo livro de Apocalipse vai dizer que ele vai nos dar depois do julgamento. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você recebe uma coroa. Você sabe o quão valiosa é uma coroa? Poucos são os reis que podem ter coroas. Por causa de coroas, homens mataram milhares. Por causa de coroas, homens se ensoberbecem e se perdem dentro do caminho estreito. Por causa de coroas, muitos perdem a salvação eterna. Engraçado é que o livro de Provérbios diz assim: entrega, filho meu, o teu coração. Mas logo depois ele diz: entrega, filho meu, o trono do teu coração. Tem gente que só entregou o coração a Jesus, mas o trono não entregou. Ah, eu amo o Senhor, mas Ele não pode governar a minha vida por completo. Porque se Ele lhe der uma ordem para cumprir, você não vai ousar desobedecer? Ou vai? Então muita gente ama Jesus, entregou o coração, mas o trono, o domínio que fala de governo, de ser mandado, governado e dirigido por Ele. Quem aqui não já passou por situações em que foi tomada determinada decisão e o Senhor disse não? Volta. Recebeu uma afronta, queria responder e o Senhor disse não. E aquela oportunidade de emprego com bom salário? Meu Deus, o sonho da faculdade, a vida toda desejando: eu vou trabalhar nessa empresa porque é a maior. Fez teste o tempo todo, a saber, um testemunho meu, irmãos. E nunca conseguiu passar porque faltava o inglês, mas eu sempre ia, vai que cola. E aí quando consegue alguém para lhe colocar lá dentro, Jesus disse não, em minha obra. Você vai passar 30 dias viajando em minha obra. Você vai cair. Aí a gente tem que ponderar o que é mais importante nessa hora: o salário de 3.500, o emprego tão desejado ou a vida eterna? O que é mais importante, esse emprego em que você tem que mentir? Que você já contou a primeira mentira, a segunda mentira, a terceira. Aí seu patrão sabe que você é cristão, mas que é mentiroso. E aí se precisar bater a meta, ele pede a você para mentir. Aí trabalha com vendas, mas tem que mentir para cumprir. Tem que enganar alguém sobre algum produto que está vendendo. O que tem de crente entrando em pirâmide. E sabe que uma hora vai quebrar e que alguém que está esperando receber o que investiu não vai. Não, irmão, não é pirâmide não. Tem um produto por trás, tem uma venda. Mas todo o reflexo é de pirâmide. Porque aquele que recebe consegue mais 5, que tem que conseguir mais 5. E o ganho vai aumentando e é acumulativo. Quantos pastores nós vimos que se perderam no ano passado e retrasado, por causa do desejo de enriquecer desesperadamente? Te pergunto, o problema está no dinheiro? O dinheiro que é o mal? Não, porque o versículo diz que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. E aquele jovem desejava a vida eterna, mesmo que ainda as riquezas obscurecessem o seu coração. Ele se encontrava em uma batalha para ter um coração puro entregue ao Senhor. Mas sabe o que é que ele vai fazer? Ele pergunta e Jesus vai lhe dizer: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Depois que já recebeu de Jesus uma correção, demonstrando quem era bom. Como quem dissesse: não tente me bajular. Porque com Jesus não tem bajulação não. Com Jesus a conversa é real. Com Jesus tem que ter transparência. Você lembra que ele dá uma oportunidade à mulher samaritana? Cadê teu marido? Ela podia dizer: pera, ainda que eu vou chamar e não voltar mais nunca. Mas sabe o que é que ela vai fazer? Senhor, não tenho marido. O que é que ele diz? Disseste bem. Então quando Jesus perguntar, diga a verdade, não fuja não. Quando Jesus confrontar, não tente correr, não tente fugir. Quando Jesus lhe questionar, quando o seu coração arder por causa de uma palavra que é ministrada, não tome como indireta, confronto ou afronta. Tome como o Senhor, desejando ter o teu coração para si. Terra. E ele pergunta e ela diz: não tenho não, Senhor. O problema é que ela foi uma mulher que tentou certo a vida toda, mas as circunstâncias o levaram a fazer errada. Porque não é que ela fosse uma prostituta não. Ela casou 5 vezes. Casava, morria, casava, morria, casava, morria. Aí chegou uma hora que a mulher não aguentou mais, fez o quê? Resolveu tomar o que não era dela. Não tente tomar o que não é seu. Nas mais diversas esferas. Não roubarás, é um dos mandamentos. Mandamentos esses que são dados a gente lá em Deuteronômio 5, Êxodo 20.
Mas observe uma coisa, o que é que Jesus diz àquele jovem quando ele vai falar sobre os mandamentos? Ele lhe perguntou, verso 18, e Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, honra pai e mãe, amará o próximo como a ti mesmo. Quem sabe me dizer quais são os mandamentos que estão faltando aqui? Se são 10, por que não tem os 10? Porque Jesus não queria envergonhar aquele jovem. A Bíblia diz que quando ele vem correndo, no livro de Lucas, que quando ele vem correndo até ele, que ele rompe aquela multidão e se lança aos pés de Jesus, que Jesus o amou, mesmo que ele tivesse o coração obscurecido pela riqueza. E Jesus o amou, mesmo que a gente ainda tenha falhas e pecados e muitas vezes o coração obscurecido, Jesus continua nos amando. Quantas vezes eu e você nós já pensamos que somos mais santos ou santos o suficiente já para ter a disposição para herdar a vida eterna? Ah, porque eu ando com Jesus. Ah, porque eu tenho 24, 5, 30 anos de igreja. Ah, porque eu não falto um culto, não falto uma reunião. Ah, eu nunca faltei uma escala. Sabe quantas vezes a gente vai dizer: Senhor, eu sou teu servo, mereço ser abençoado. Você sabe qual foi o único homem que ousou lembrar Deus das suas obras? Muitos poucos. Porque Isaías vai dizer que a nossa obra é trapo de imundícia. Você sabe qual foi o homem? Neemias. Porque a oração dele já estava tão pesarosa, ele já estava tão perseguido, tão apertado pelos inimigos, que a única coisa que ele conseguia dizer é: Deus, lembra-te do que eu fiz por esse povo. Como que ele disse assim: eu me entreguei, eu servi a esse povo tanto, e hoje esse próprio povo quer me matar, me destruir. E ele só conseguia dizer a Deus isso: lembra-te do que eu fiz por esse povo. É o homem que lembrou as obras. Asaf lembrou as obras. Quando ele estava tão angustiado e tão atribulado, que ele começou a olhar para a prosperidade e para a riqueza dos ímpios, e ele começou a se incomodar, como quem dissesse: como é possível que o ímpio prospera, tem riqueza, nada lhe falta, e a gente que serve ao Senhor é o pão necessário de cada dia? Muitas vezes Deus lhe dá o necessário para que você não se esqueça dele, porque se sobejar, você esquece de buscar. Está escrito, Provérbios: ó Senhor, me dê o necessário, não pouco para que eu me atribule, nem muito para que me esqueça de ti. O povo de Israel considerava que a riqueza era uma bênção de Deus, porque está escrito, e que aqueles que eram ricos já eram homens abençoados, dignos da vida eterna. Então aquele jovem, por ser rico, se considerava abençoado e se considerava santo o suficiente. Ele não queria inquirir sobre a vida eterna. Você sabe o que ele queria? Que Jesus afirmasse: tu já tem a vida eterna. Será que se Jesus disser para mim e para você hoje que já temos a vida eterna, a nossa busca continua a mesma? Se Jesus disser hoje: você já está salvo, oxe, se não pisar em uns dois ali na frente, misericórdia, porque a nossa carne tende para isso. A gente vive num mundo que temos uma grande necessidade de autoafirmação, de mostrar que é santo, de mostrar que é espiritual, de mostrar que perdoa. Você já presenciou quantas situações relacionadas ao perdão não acontecem secretamente, mesmo Jesus ensinando como tem que se fazer? Vai diretamente ao teu irmão. Se ele não aceitar, 2 testemunhas. Mas para que diretamente ao teu irmão? Eu já vou logo com 2 testemunhas. As intenções dos corações serão reveladas. Haverá um julgamento para isso. Para as intenções. Com que intenção que eu fiz? Qual foi a minha intenção? Será que a minha intenção hoje foi o quê? Agradar a Deus? Ou não dizer não à pastora? Ou pregar na igreja onde eu congrego porque é uma bênção? Qual é a intenção do seu coração ao vir para esse culto? Adorar, buscar? Ou não, só bater o cartão e dizer: eu estive lá. Não, quando ninguém mais foi, eu estava lá, o senhor me viu, pastor. Qual foi a intenção? A intenção está oculta, a sua intenção não pode ser julgada até que ela seja revelada. E são reveladas as intenções dos corações pelos nossos atos e pelas nossas palavras. E aquele jovem revelou a intenção do seu coração, quando ele pega e diz assim: ó, eu tenho cumprido, Jesus, tudo isso. Imagine ele enchendo o peito: mas eu tenho, Jesus, cumprido esses mandamentos desde a minha adolescência. Você sabe quando a idade considerável para alguém ser responsabilizado? Aos 7 anos, a criança judaica já tem que saber toda a Torá. Ele é ensinado desde criança. Ele aprende a ler através da Torá. Os mandamentos ele já tinha que saber de cor. Com 12 ele já passa a ser responsabilizado sobre tudo isso.
Então, desde os 12 anos, esse homem não pecava nesses mandamentos que Jesus falou, mas faltaram 3. Quem pode me dizer quais são? Amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, somente a Ele prestará culto, não tomará o nome dEle em vão. De esculturas. Sabe o que é que acontece? Esse homem não pecava no relacionamento com seus irmãos, porque os 3 primeiros mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os 7 últimos diz respeito aos nossos relacionamentos com o homem. Por isso que Jesus não dá todos os mandamentos a ele. Sabe o que é que Jesus já está dizendo aqui? Ele tem um bom relacionamento com seus irmãos, mas com Deus ele não tinha um bom relacionamento. E muitas vezes nos pegamos assim. Você pode ter um bom relacionamento com a sua vizinhança, um bom relacionamento com a família, e o relacionamento com Deus, como é que anda? Tem ficado em segundo plano para depois da série, depois da conversa, depois do jogo, depois do filme. Para quando tem ficado esse relacionamento? Eu louvo a Deus que eu tenho uma profeta dentro de casa, porque um dia ela chegou para mim e disse assim: rapaz, você não está orando mais como você orava não, viu? Eu disse: glória a Deus, Jesus, muito obrigado. É bom, pastor. Como aqueles 4 anjos que lembram aqueles homens que têm coroa de quem é a glória, de quem é o poder, o domínio e a majestade. E aí quando eles viram e dizem santo, 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 eles têm coroa, nós temos também. Mas você sabe o que é que aqueles homens fazem? Tiram as suas coroas, descem do trono, prostram as coroas no chão e dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Tenha pessoas que lhe lembrem de quem é a glória, de quem é o domínio, o reino, a majestade. Tenha pessoas em que você também possa confiar, para confessar quando necessário e não quando não puder lidar com o pecado sozinho. E está difícil você encontrar alguém que você possa confiar, porque quando o pecado é confessado, ao homem certo, uma alma é livrada do inferno, porque está escrito: a oração de um justo muito pode em seus efeitos quando orais uns pelos outros, confessando as vossas culpas. Porque a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Tiago 5. É nessa hora que a oração tem os efeitos. Mas quando é confessado ao homem errado, em vez de livrar você do inferno, transforma a sua vida no inferno. Peça ao Espírito Santo discernimento, pessoas em que você possa confiar, pessoas em que você possa entregar a sua vida. Entregar a minha vida, só entrego a Jesus Cristo. Você sabe o que é confiar? Confiar significa entregar-se à guarda de alguém. Confiar significa entregar-se à guarda de alguém. E quantas vezes nós estamos dizendo que não temos mais pecado? Eu não minto, não roubo, não adultero, não prostituo, respeito minha mãe, respeito meu pai. E quantas vezes te faltou fé? Quantas vezes eu e você duvidamos? Você sabia que a falta de fé é pecado? Quantas vezes você evitou pessoas para não lhe prestar socorro? Sinal de egoísmo meu e seu, porque a gente já evitou pessoas. Ai meu Deus, aí vem aquela irmã, Jesus me guarde. Até desvia a rota. Quantas vezes a paz do Senhor não saiu tão agradável como deveria? A gente deu por obrigação. Só não pode acontecer por muito tempo, porque a partir do momento que você percebeu uma barreira, destrua através da oração e construa uma ponte. Quantas vezes a gente agiu de modo pouco amável? Tudo que não vem do amor é pecado. Quantas vezes tratamos irmãos de forma diferenciada? Também é pecado. Então não dá para dizer eu não tenho pecado, porque está escrito: aquele que diz que não tem, já é mentiroso. Mas aquele que nasceu de novo, não vive pecando. Não é que ele não peca, ele não vive pecando. A partir do momento que a gente tem um encontro com Jesus, o que é que acontece? Quanto mais dele eu aprendo, eu passo a reconhecer a minha natureza podre, pecaminosa, adâmica, e vou reconhecendo que mais dele precisa ser implantado dentro de mim, para que a cada dia a gente se torne mais parecido com ele. Mas aquele jovem: não, Senhor, tudo isso eu tenho feito. Vença em Deus essa necessidade de demonstrar alguma coisa, de criar uma expectativa, porque o peso da expectativa é algo terrível, irmãos. Melhor é você ser subestimado e surpreender, do que ser superestimado e decepcionar. Confissão é essencial diante do pecado. E ele poderia dizer que falhou algumas vezes, mas ele não disse. Ele disse que ele cumpriu. Mas se ele também conhecia os 10 mandamentos, será que ele não sentiu que estava faltando 3? E aquele homem teve mais instrução do que eu. Ele era príncipe da sinagoga. Mas o melhor professor ele não tinha, estava faltando, que era o Espírito Santo.
Porque não adianta aprender a Bíblia toda e não viver dela uma página. Não adianta já ter lido ela toda muitas vezes. Talvez você só conheça João 3,16, mas tem vivido, tem se esforçado para viver cada coisa que você tem aprendido, para ser uma cópia de Cristo, para amar como Ele ama, para estar onde Ele está, para buscar o que Ele busca. E quantas vezes a gente está se deparando com pessoas que, em vez de buscar a vida eterna, eles estão buscando o que é superficial, o que a traça corrói, o que o ouro não pode trazer. Porque o que adianta, homem louco, tu ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Jesus quem vai dizer isso. Do que adiantou todas as riquezas? Não que a riqueza seja um problema, irmãos, mas é bom quando ela provém de Deus e Ele nos instrui, para que não se torne um ídolo. A confissão diante do pecado é essencial, e aquele jovem ele não queria confessar, porque você acha que ele não sabia que ele tinha falhas no relacionamento dele com Deus? Quem mais reconhece a nossa falha no relacionamento somos eu e você. Você sabe no que tem falhado no seu relacionamento com o Pai, no seu secreto, no quarto de intimidade, nos momentos de oração que você tem faltado. Você sabe, e ele sabia, mas ele não quis confessar. Confessar é dizer o que é, quem ele é. Ele poderia confessar. Sabe o que é confessar? Confessar é você dizer quem você é em Deus, mas confessar também é dizer quem você tem sido e não quer mais ser. Confessar é dizer também quem Deus é, e confessar também é dizer quem Ele quer que você seja. Confessar é declarar intimamente, é reconhecer uma transgressão, a ponto de não mais desejar ela na sua vida, a ponto de aquilo trazer asco, mesmo trazer nojo, como o Senhor trouxe sobre a bebida, pastor. Porque hoje a gente está vendo cristãos que querem voltar atrás e diz que beber não tem problema nenhum, o que eu não posso é me embriagar. Uma vez que Provérbio diz assim, ó: ao homem é bom que ele nem olhe para o vinho, se é bom nem olhar, quanto mais beber. Porque também é o livro de Levítico que vai dizer, ó, ao sacerdote, evite a bebida forte para aprender a fazer separação do que é santo e profano. Aí todo mundo diz, eu sou sacerdote da minha casa. Você é? Então evita também a bebida forte, viu? Para que você não se confunda na hora de fazer separação. Sabe o que é profano? Profano vem de uma palavra que diz profanos, fora do sagrado. Profanar é trazer o que não é o sagrado para dentro dele. É quando eu e você queremos trazer o mundo para aqui para dentro, trazer o mundo para o nosso coração. Seja nas suas mais diversas formas. Modo de andar, falar, vestir, cultura, cantar, tocar. Isso que é profano. Profano é o que surge lá fora e eu quero trazer aqui para dentro. Fora do sagrado, fano, sagrado. Não quero trazer o que é fora do sagrado para dentro de você, não. Não quero brincar com o que é santo. Amém. Quantos homens intercederam e tiveram seus pecados perdoados, ou através da oração deles o pecado de alguém foi perdoado? Aquele jovem ele se encontrava diante de Deus, mas ele tinha o maior intercessor para interceder por ele, que era Jesus Cristo. Ele não recebeu aquela intercessão. A Bíblia diz que Jesus o amou, irmãos. Você sabe o que é você chegar tentando colocar alguém à prova e a pessoa lhe amar? E Jesus sabia que ele estava tentando pô-lo à prova, por mais que ele também tivesse curiosidade sobre a vida eterna. Abraão orou a Deus e Abimeleque foi salvo, e as suas mulheres e servas voltaram a gerar. O pecado atrasa tudo que você tem gerado em Deus, traz infertilidade. Ezequias, Deus ia castigar todo o povo, porque na hora da Páscoa não se santificou como deveria. Ezequias intercedeu. E Jó, que orou pelos seus filhos. Engraçado que Jó, no início ora pelos filhos, e no fim, ainda ora pelos amigos, que disseram que ia lhe ajudar, mas foram perversos com ele. Não vou nem entrar nesse mérito agora. Aquele jovem rico desejava a vida eterna, mas ele não desejava a vida eterna mais do que as riquezas que ele tinha. E o mais engraçado no que é que a gente se pega, sabe o que é? É que ele poderia, a partir daquele momento, assumir a sua fraqueza e ser por Deus fortalecido. Porque como é que eu e você venceremos o pecado? Só através dessa graça, só através de Cristo, porque Ele conhece a nossa natureza, por isso que Ele veio como homem.
A Bíblia diz que Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós nas nossas fraquezas, porque Ele nos compreende por ter vivido como a gente. Então entenda que Ele te compreende. Quantas vezes a gente já pediu perdão por um pecado e depois cometeu ele de novo? E aí você está até duvidando, será que eu pedi perdão ontem, hoje eu pequei de novo? Será que se eu pedir perdão Ele vai me perdoar? Peça, com toda e plena sinceridade, crendo que o perdão dele continua estendido, que a sua mão continua estendida. O problema não está nas riquezas. O problema não estava no dinheiro. O problema estava no coração daquele homem. Ou seja, aí Jesus revela que ele idolatrava outros deuses, porque é no mesmo livro de Mateus que ele vai dizer que não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a Deus e servir a Mamon. Não é possível amar a Deus e amar ao dinheiro, porque vai agradar a um e desagradar o outro. Mamon era um Deus que era considerado o Deus da prosperidade e da riqueza. Era tão terrível que sacrifícios humanos eram feitos, porque as pessoas desejavam riquezas acima da vida. E é isso que muita gente tem feito, desejado a riqueza acima da vida, e muitas vezes até da vida eterna. Mas há um perdão estendido. Salmo 32, a felicidade do homem perdoado e as transgressões são apagadas. Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Sabe quem é que pode criar um coração puro em mim e você? O Senhor. Percebeu algumas coisas que não são puras no teu coração ainda? Começou a vir à tona emoções, sentimentos, desejos, angústias, iras, mágoas, faltas de perdão. O Senhor começou a trazer, o Espírito Santo traz a tua consciência nessa hora. Então comece a pedir a Ele, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Comece a clamar para que Ele crie um coração puro. Ele não vai te dar, Ele vai criar um coração puro aí dentro desse que você já tem. Ele chega, arruma a casa, tira a sujeira, torna tudo limpo, torna tudo novo. E esse coração puro passa a viver dentro de você. Não permita que nada te separe do que Ele tem preparado. Não permita que riquezas te deixem distantes da vida eterna ou do que Deus tem reservado para você. Não se perca, mesmo ainda estando no caminho estreito. Não se perca ainda buscando esse Deus tão maravilhoso, porque tem pessoas que estão diante de Jesus a ponto de fazer a petição necessária para a vida eterna. E elas vão pedir tantas coisas e vão esquecer de dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração reto. Jesus amou o jovem, Ele procurou alcançar aquele jovem. E esse mesmo Jesus, Ele está procurando alcançar você. Quem sabe você que está me ouvindo da sala da sua casa, Jesus está procurando lhe alcançar. Ao ouvires a voz do teu Deus, não endureçais o teu coração. Não é que a graça não alcance a gente, é que a gente tranca todas as portas. Não é que exista nenhuma escuridão que Ele não possa alcançar, porque Ele invade com sua luz a escuridão e de lá Ele nos arranca. As trevas não competem com a luz não, irmão, porque quando a luz chega as trevas são dissipadas. Um quarto escuro, basta acender uma vela, a escuridão se vai. E Ele é essa luz. E o melhor, que não precisa de nenhuma fonte de combustível. Ele é a própria energia, Ele é o próprio combustível, Ele é o próprio poder. Jesus diz a verdade e deixa Ele tomar a decisão. E muitas vezes é assim. Eu posso trazer a palavra para você. Eu posso trazer a verdade através de Cristo, através da própria palavra revelada que Ele é. Mas a decisão é sua. E quantas vezes você está dizendo que a decisão não é hoje? Não, hoje não. Quem sabe amanhã, como a pastora trouxe aqui, pessoas que já estão em idade avançada. Desde que eu nasci, eu ouço que Jesus vai voltar. Ah, não, quando chegar na minha velhice, eu passo a servi-lo. Tá certo. E se a velhice não chegar? E se a morte vier antes? E se a trombeta tocar antes? Que glória ouvir o nome ser anunciado no tocar da trombeta. O meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Desejo ouvir o Senhor te chamar. Porque o Senhor não chamou aquele jovem não, Ele esteve diante dele. Ele foi até Jesus primeiro. Mas aí Ele dá uma ordem. Realmente tudo isso aí você cumpre. E não é que Ele não cumpria não, viu? Do que Jesus falou, Ele cumpria. Os 7 finais.
Aí Jesus disse: resta uma coisa para tu ter a vida eterna. Você já pensou Jesus dizer para mim e para você o que é a única coisa que resta para ter a vida eterna? Ó, para tu ter a vida eterna só falta isso. Jesus, para Abraão foi difícil entregar Isaac. Mas Deus vai medir a gente segundo a medida da fé que Ele concedeu. A medida da fé que Deus concedeu a Jó foi enorme, para que ele pudesse passar por tudo aquilo e ser aprovado. A medida de fé que Deus concedeu a Abraão, porque fé é um dom e fruto também. Porque a fé tem que ser exercitada, regada, cuidada a cada dia. E acontece o seguinte, ele chega e olha para Jesus e se angustia. Lucas diz que ele se angustia. Marcos diz que ele ficou profundamente triste. Imagine, diante de toda aquela multidão, o que é que ele vai fazer? Ele dá as costas para Jesus e vai embora. E tem tanta gente que Jesus está falando, já está dizendo que é necessário para ele conceder a vida eterna. Mas talvez quando terminar essa mensagem aqui, o que é que você resolva fazer? Em vez de dar o passo, dar as costas e ir embora. O dia de você aceitar Jesus é hoje. O dia de você buscar arrependimento é hoje. O dia de você tirar o seu olhar da riqueza e olhar para Cristo é hoje. O dia de tirar o dinheiro de dentro do seu coração e deixar Cristo fazer morada é hoje. O dia de quebrar essa idolatria é hoje. É hoje. Porque o amanhã é incerto. E ele vai embora. Embora Jesus o amasse muito, ele não queria manipulá-lo. Jesus não manipula as pessoas, ele não tem interesse nenhum em nos manipular, ele não quer marionete. Ele quer ser adorado de livre e espontânea vontade. Você não está passando aqui por uma lavagem cerebral, não. O Evangelho está sendo apresentado a você, o Espírito Santo está agindo, para que nesse momento ele faça sentido na sua consciência e você resolva tomar uma decisão racional. Até porque também, se você quiser servir a Jesus por medo do apocalipse ou do fim do mundo, esse desejo de servir vai ser mudado. Tem que ser por amor. Por amor. As pessoas costumam dizer que, não, vem pela dor. Não tem esse versículo, foi só um louvor. Mas eu continuo a dizer, não, as pessoas só vão pelo amor. Sabe por quê? É porque no momento de extrema dor, você encontra um amor maior do que a dor que você está sentindo. E por isso resolve seguir a Jesus. Porque as pessoas que não encontram esse amor, irmãos, continuam sentindo dor e sofrendo. E quantas pessoas estão com a dor na alma, no íntimo, no ego, no ser, na mente, que médico nenhum consegue curar, mas não se deparou com o amor de Jesus ainda. Então, ao se encontrar com Ele, se entregue a esse amor. Associar a riqueza, a bênção e a prosperidade celestial traz um risco. Porque Zaqueu era rico, mas ele enriqueceu defraudando os outros. Enquanto ele tinha toda aquela riqueza sem se arrepender, ele não tinha vida eterna. Porque quando Zaqueu reconhece e diz assim, ó Senhor, roubei, mas a partir de hoje eu não roubo mais, e tudo que eu tirei eu restituo 4 vezes mais. Aí Jesus diz o quê? A festa no céu, porque teve salvação nessa casa. Ou seja, a salvação chegou para Zaqueu naquele dia, para aquela casa, e todos aqueles que quiseram receber essa palavra. Porque muitos publicanos estavam com eles. E muitos deveriam ter esse costume também. O imposto era um valor e ele multiplicava. Tinha que pagar o dobro e reembolsava uma parte daquilo. Não dá para servir a Jesus se envolvendo com embaraços. Porque o soldado que milita nessa batalha não se embaraça com as coisas dessa vida. Está escrito. Lucas cita realmente que ele era um jovem do Sinédrio. Jesus traz os perigos da riqueza para a gente, mas quando ele cita os mandamentos relacionados ao próximo, ele queria mostrar para aquele jovem, um relacionamento com o próximo você até tem, mas um relacionamento comigo você não tem. Por isso que o livro de Hebreus diz assim, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Paz com todos vem primeiro. É possível ter paz com Deus sem ter paz com seus irmãos? Não. É possível estar em paz com Deus estando em guerra e contenda? Irmãos, você aceita Jesus, o Espírito Santo te direciona para um perdão e você serve a Jesus há 4, 5, 6, 8, 10 anos e tem pessoas que você não conseguiu perdoar ainda até hoje. Talvez o que para mim foi só um subir de degrau, para você seja uma escalada enorme. Mas você tem que se dispor a escalar essa barreira. Você tem que se dispor a escalar essa montanha. E tem gente, pastor, que passa de uma mão o que tem de gente para perdoar. Eu lembro de aceitar Jesus num dia, o Espírito Santo trabalhar e eu começar a ligar. E eu passei por uma experiência terrível.
Um colega chegou e disse assim, ó: que nada, você é meu amigo. Você sabe com quantos anos eu tinha brigado com esse menino? Com 6, 7 anos. E toda vez que alguém queria fazer as pazes, eu dava as costas e deixava ele lá, porque a natureza era ruim. E hoje Jesus continua trabalhando, porque se ele deixar de trabalhar, essa natureza volta a se mostrar. É todo dia. É todos os dias. Deixe Jesus te libertar todos os dias. Deixe Ele renovar o seu batismo todos os dias. Deixe Ele te converter, aceite Ele de novo todos os dias se necessário. Você só não pode desistir. A gente tem se deparado com pessoas que têm se entregado à sua carne. E é como se elas quisessem anular o poder de Deus. Pessoas até muito usadas por Ele outrora. Mas hoje elas querem negar esse poder. Elas querem negar a esse Deus. Elas querem negar a esse dom celestial. Os que responderem ao chamado de Jesus para segui-lo recebem incontáveis recompensas, mas não tem recompensa maior do que a vida eterna. Ele esperava que ele rejeitasse o seu amor pelo dinheiro e o seguisse. Ser firmado na eternidade, irmãos, no que a gente faz de bom, é destruição e perca na certa, é perder tempo. Porque não é as minhas obras que me dá eternidade, não é o que eu faço, não é o que eu prego que me dá eternidade, é por fé. E quando a gente fala de graça, se anula mérito. Se é mérito, não é graça. Graça é favor imerecido, é sem mérito. Não, ele merecia. Não, quem disse que você não merecia era nada. A única coisa que a gente era digno era de um castigo eterno, e ele cancelou. E aí agora a gente passa por um processo de justificação através de Cristo. Nós vamos sendo justificados por Ele. Por isso que um livro vai dizer, está escrito na palavra, que a vereda do justo é como nascer da aurora, vai clareando até ser dia perfeito. Vai chegar um dia em que você alcançará a plena perfeição lá em cima, porque a gente só para de pecar quando morre. Você peca até morrer, só para de pecar quando morre. Agora a gente só não pode parar de se arrepender. Quantas vezes, por ser servo, a gente quer cobrar a Deus alguma coisa? Ou então até dizer: Jesus, o senhor não está vendo essa luta que eu estou passando, não? E aí um profeta dizer: está chamando Deus de cego? Ele vê todas as coisas. Quando a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo, para quem não serve o Senhor, possa ver isso como um perigo e um risco. Mas que para quem serve ao Senhor, entende que isso é uma segurança. Presumir que a gente é merecedor de alguma coisa toma o nosso coração e obscurece ele. Abre uma brecha para que ele não seja inteiramente do nosso Salvador. A obra impecável é a obra de Cristo. Ter riquezas é bom, mas quando o Senhor nos direciona e nos orienta para isso, para que essas riquezas nos levem a abençoar outras pessoas. Então não esqueça, diante de desejar qualquer coisa aqui na terra, peça a Deus que lhe dê o que a traça não come e não corrompe. Peça a Deus que lhe dê a maior riqueza, que lhe dê a eternidade, que lhe dê uma salvação plena, que conceda a salvação plena à sua família. Meu desejo é esse hoje, que você esteja diante de Cristo, revele a Ele tudo que obscurece o seu coração, confesse e aceite a Jesus como Senhor Salvador, para que essa eternidade que receberemos um dia comece a se manifestar aqui na terra. Assim eu agradeço minha oportunidade, que você não esqueça jamais, que mesmo desse jeito Ele ama você, Ele continua te amando. Que você de maneira alguma resolva voltar atrás, porque nós somos daqueles que seguem e daqueles que avançam e procedem, tendo os olhos fixos no alto, avançando para a salvação. Deus abençoe. Glória a Deus.